Eu me lembro exatamente do dia em que o conheci. Não foi da maneira mais comum, nem daquelas que a gente imagina em filmes românticos. Ele salvou a minha vida. Eu estava presa dentro do meu carro depois de um acidente na estrada. Tudo parecia girar. O cheiro de gasolina no ar me deixava tonta. Quando achei que aquele seria meu fim, ele apareceu. O rosto dele foi a última coisa que vi antes de desmaiar. Acordei dias depois no hospital, ainda sem entender muito bem o que tinha acontecido. Foi quando a enfermeira me disse que alguém havia me tirado do carro pouco antes dele explodir. Eu nem sabia o nome dele. Só lembrava daqueles olhos claros me encarando e da voz calma dizendo que tudo ficaria bem. Ele poderia ter seguido em frente, mas não. Ele ficou ali, esperando até eu acordar. Nos dias seguintes, descobri que o nome dele era André. Ele voltou ao hospital para me visitar, como se quisesse ter certeza de que eu estava bem. A gente conversava por horas. Mesmo sem se conhecer direito, parecia que nossas almas já se entendiam. O tempo foi passando, e nossa conexão só crescia. Quando recebi alta, ele se ofereceu para me levar para casa. Eu quase disse não, mas alguma coisa dentro de mim queria prolongar aquele encontro. Naquele dia, conversamos sobre a vida, sobre medos, sobre como tudo pode mudar em um segundo. Acho que foi ali que eu percebi. Eu já estava me apaixonando. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer na minha vida de um jeito inesperado. Uma mensagem perguntando se eu estava bem, uma ligação tarde da noite só para ouvir minha voz, ou até mesmo flores deixadas na porta sem remetente. Mas eu sabia que era ele. Era como se o destino estivesse costurando nossas vidas, linha por linha, sem pressa. Com o tempo, nossas vidas começaram a se misturar de um jeito que parecia inevitável. André se tornou minha companhia constante. O tipo de presença que traz conforto, mas que também escondia algo nas entrelinhas. Ele nunca falava muito sobre o passado. E quando eu perguntava, desviava o assunto com um sorriso que me fazia esquecer de tudo. Eu sabia que havia algo ali, mas preferia não perguntar mais. Às vezes, é melhor não saber certas respostas. As semanas foram passando e a nossa história parecia ter saído de um livro. Ele cuidava de mim, me fazia sentir protegida. Mas havia noites em que ele desaparecia sem avisar, e voltava apenas horas depois, com o olhar distante. Quando eu perguntava onde ele estava, ele apenas dizia que precisava resolver algumas coisas. Eu queria acreditar, queria confiar, mas aquele silêncio escondia algo que eu não conseguia decifrar. Um dia, encontrei uma caixa trancada no armário dele. Era pequena, de madeira, e parecia antiga. Meu coração bateu mais forte. Mas eu não abri. Eu não queria invadir a privacidade dele, ou talvez eu tivesse medo do que poderia encontrar. Apesar das dúvidas, eu estava cada vez mais envolvida. Ele dizia que me amava, e eu acreditava. Mas havia uma sensação estranha que me acompanhava, como se algo estivesse prestes a acontecer. André tinha segredos. Disso eu tinha certeza. Mas o amor nos faz enxergar apenas o que queremos ver, e eu preferia acreditar na versão que ele me mostrava. Até que, em uma noite chuvosa, tudo mudou. Ele recebeu uma ligação no meio da madrugada e saiu sem dizer para onde ia. Só que dessa vez, eu resolvi seguir ele. Não sei o que me deu coragem, ou se era apenas o desespero para descobrir quem realmente era o homem que eu amava. Peguei meu casaco, entrei no carro e o segui pelas ruas escuras, sem imaginar o que estava prestes a descobrir. Ele dirigiu por ruas que eu não conhecia, até parar em frente a um galpão abandonado. As luzes da cidade mal chegavam ali, e o silêncio só era quebrado pelo barulho da chuva. Eu fiquei no carro, observando de longe, tentando entender o que ele estava fazendo naquele lugar. Ele entrou e ficou lá dentro por quase 1 hora. Quando saiu, carregava algo enrolado em um lençol. Algo pesado. Algo que ele colocou no porta-malas do próprio carro sem olhar para trás. Meu coração disparou, e a única coisa que eu conseguia pensar era: o que estava escondido naquele lençol? Naquele momento, a imagem do homem que me salvou começava a desmoronar. Mas mesmo assim, eu continuei seguindo ele. Talvez fosse loucura,
Ou talvez eu precisasse chegar até o fim daquela história, mesmo que isso me destruísse. Na manhã seguinte, ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Me abraçou, disse que me amava, e eu retribuí. Mas por dentro, eu já não era a mesma. Passei o dia todo pensando naquela noite, na caixa trancada, no lençol e no silêncio dele. Eu precisava saber a verdade. Quando ele saiu para trabalhar, fui até o armário e peguei a caixa. Usei um grampo de cabelo para tentar abrir. E depois de alguns minutos, a trava se soltou. Dentro dela, havia fotos. Fotos minhas, tiradas antes mesmo do acidente. Eu estava em praças, cafés, até dentro do meu próprio prédio. Ele me observava há muito mais tempo do que eu podia imaginar. Minha mente não conseguia processar tudo aquilo. Quem era André de verdade? O homem que salvou minha vida? Ou alguém que já me perseguia antes mesmo de me conhecer? Eu me sentia presa, mas ao mesmo tempo, incapaz de sair daquela história. Porque o mais assustador é que mesmo depois de tudo, parte de mim ainda o amava. Os dias passaram e eu tentava agir como se não soubesse de nada. Mas cada sorriso dele, cada toque, parecia carregado de segredos. Eu sabia que precisava confrontá-lo, mas o medo me paralisava. E se ele soubesse que eu tinha aberto aquela caixa? E se ele estivesse apenas esperando o momento certo para terminar o que começou? Uma noite, tomei coragem e perguntei sobre as fotos. O rosto dele ficou pálido, como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Ele tentou inventar uma desculpa. Disse que queria me proteger, que só me seguia porque se preocupava comigo. Mas eu vi nos olhos dele. Ele estava mentindo. Naquela noite, dormimos juntos pela última vez. Eu não consegui fechar os olhos. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Peguei minhas coisas e saí antes que ele acordasse. Eu precisava ir embora. Precisava fugir. Mas parte de mim ainda achava que ele viria atrás de mim. Passei dias escondida em um hotel barato, olhando pela janela, esperando vê-lo aparecer. Mas André nunca veio. Talvez ele soubesse que eu estava fugindo. Ou talvez estivesse apenas esperando a hora certa. Na última noite que passei naquele hotel, recebi um envelope debaixo da porta. Não havia remetente. Só meu nome escrito à mão. Quando abri, havia uma única foto lá dentro. Uma foto minha, dormindo naquela mesma cama na noite anterior. Ele sabia onde eu estava o tempo todo. O medo me consumia, mas naquele momento eu percebi que não havia mais para onde correr. André estava brincando comigo, como um predador que espera a presa ficar cansada. Peguei minhas coisas e tentei sair, mas quando abri a porta do quarto, ele estava ali, parado no corredor, me esperando. Ele não disse nada, apenas sorriu. Um sorriso frio, vazio, como se tudo aquilo tivesse sido planejado desde o início. Eu tentei gritar, tentei correr, mas ele me segurou com força. A última coisa que lembro foi o cheiro dele. O mesmo cheiro daquela noite do acidente. Agora, enquanto conto essa história, estou presa em algum lugar que eu não reconheço. As paredes são frias, e há apenas uma luz fraca iluminando o quarto. Não sei há quanto tempo estou aqui. Só sei que ele me observa, o tempo todo. Se você ouviu essa história até o final, se inscreve no canal, porque talvez essa seja a última vez que alguém ouve falar de mim.